Gente, e aí, depois desse acontecido, desse episódio, terminei de cumprimentar as outras e a gente subiu para o salão para o almoço. O que eu trago aqui? Gente, não é em nenhum momento apenas relatar para vocês do que aconteceu como se fosse algo assim, uma fofoca ou um acontecido que não traga, de certa forma, um aprendizado. O meu objetivo de relatar isso para vocês é que Deus permite a gente passar por algumas situações para nós criarmos uma blindagem espiritual. O que é essa blindagem espiritual? Essa blindagem serve para que você não permita isso descer ao seu coração, para que você não sinta raiva das pessoas, para que você não destrate as pessoas por causa das atitudes que é delas e não sua. Isso é a pessoa, não é eu. Entende? Então, assim, ó, quando a pessoa te trata mal, na verdade ela está falando sobre ela mesma, não é sobre você. Entende? Então, assim, quando isso acontece, é para que Deus te ensina que é você que precisa se blindar, você precisa se blindar da palavra de Deus. Não deixar descer o seu coração e você não sentir raiva, não sentir repulsa daquela pessoa também. Pelo contrário, tenha compaixão. Tenha compaixão. E ore por essas pessoas. Que essas pessoas é que estão doentes e que precisam de Jesus. Você não, você está ali, cheio da palavra, da presença de Deus. E isso incomoda o inferno. Por isso que as pessoas às vezes se levantam contra você, contra a sua vida, falam mal de você, caluniam você. Por quê? Porque elas não têm o que você tem, que é a presença de Deus. A gente logo em seguida foi para o salão principal almoçar. E eu estava com a minha bebê no colo. Outro dia eu vou contar para vocês o testemunho maravilhoso que Deus fez na minha vida também. E eu falei para o meu esposo, você faz me serve um prato e que eu almoço aqui com a nossa filha. Eu não queria mais almoçar. Eu não tinha vontade de comer naquele lugar, porque em nenhum momento falaram que aquilo era uma festa de gala. Parecia um casamento. Todos estavam assim como se estivessem em um casamento. Como não falaram nada, era uma feijoada em pleno almoço. Gente, eu fui de rasteirinha, saia e blusinha básica. Que essa era a minha realidade. Agora, quando você é avisada que é um evento, algo desse tipo, gente, era um almoço de funcionários de uma empresa, pelo amor de Deus. E lá as pessoas eram assim, você era o que você vestia. E eu nunca aceitei isso, nunca concordei com isso. Eu sou o que eu sou, diante das minhas condições, diante da minha realidade, é isso. E tá tudo certo. E aí o meu esposo fez um prato. Meu esposo não era evangélico. E ele fez um prato, gente, quase derramando. Sabe assim, quando a pessoa coloca muita comida num prato e quase vai derramando? E quando ele colocou aquele prato na minha frente, porque eu sou muito de meditar e conversar com Deus. E eu olhei e eu disse, Jesus, o que está acontecendo? Jesus, por que eu tenho que passar por isso? Isso é humilhante para mim. É como se eu estivesse passando fome. E eu não estou passando fome. Pelo contrário, eu não tenho nem vontade de comer, só que eu me sinto na obrigação de dar o que comer para minha filha. E aí eu dei um pouquinho daquele caldinho do feijão ali para ela. E eu não consegui comer. E eu falei para o meu esposo, obrigada. Só que, nossa, você colocou tanta comida, parece que eu não sei como não derramou. Eu não sabia o que colocar para você. E ele era uma pessoa muito usada pelo inimigo para me fortalecer como mulher de Deus.
O inimigo achou que ele seria usado de uma forma assim para me destruir. E na verdade, o próprio diabo usou ele para me fortalecer ainda mais como uma mulher cristã, como uma mulher de Deus, que hoje eu sou, graças ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então não tema. Se você é pai, se é mãe, não importa. Ninguém pode destruir o que Deus tem na sua vida. Ninguém vai tirar o propósito que Deus tem na sua vida por causa de A ou B ou C. Pelo contrário, eles vão te ajudar a fortalecer. E nessa hora que você vai provar para ti mesmo e para Deus aonde está afirmada a sua fé. Entende? E aí eu dei um pouquinho ali, vi que a minha filha já se alimentou um pouco. Veio um outro funcionário assim, que trabalhava com meu esposo, pegou na mão da minha filha e fez assim, ó. Olhou as unhas dela, olhou as vestes. E eu respirei fundo e disse: Senhor, foi a gota d'água. Até aqui eu consegui. Agora daqui em diante. Porque quando mexe no seu filho, quando mexe, ai, você pode mexer comigo. Mas quando mexe com o filho da gente, a gente não vai, não. Eu disse: foi a gota d'água. A partir de agora deu, tá bom? Até aqui o senhor me provou. Agora em diante não. Eu me levantei e lá, quando você descia do salão principal, você tinha um parque. E aí eu fui lá naquele parquinho com a minha filha. Eu disse: eu vou levar minha filha para brincar. Eu levei ela no parquinho, deixei ela brincando assim e comecei a chorar. Eu desabei na presença de Deus. Não tem como a gente não lembrar e não reviver isso e chorar, gente. E se emocionar e dizer assim: Senhor, como é que eu tive estrutura para aguentar isso? Senhor, como que o Senhor me deu essa força para aguentar isso? E aí eu olho assim, digo: meu Deus, eu me surpreendo a cada dia com a força que o Senhor tem me dado. Gente, porque não é fácil viver o Evangelho, não é fácil viver na presença de Deus. Você é alvejado de todas as formas e maneiras, você é afligido de todas as formas e todas as maneiras humanas possíveis, porque Deus, de certa forma, te fortalece com essas ações, com essas atitudes desprezíveis das pessoas. Elas acham que são alguma coisa e nós não somos nada sem Cristo. Sem Cristo, eu não sou absolutamente nada, sou mais um ser humano. Mas com Cristo, eu sou, como a Bíblia fala, o sal da terra e a luz do mundo. Eu estou aqui para te ajudar e te trazer algo que Deus fez na minha vida que é maravilhoso. Não é porque eu quero. Eu quero ser... Não, eu não quero reconhecimento humano. Eu quero falar aquilo que Jesus já fez na minha vida, quão maravilhoso Ele é e continua sendo na minha vida e pode ser na sua também. Mais tarde você que vai estar falando dos seus testemunhos, você vai estar falando do que Deus fez na sua vida. Não ficar reclamando porque você está passando, que você é odiado, que as pessoas... Não! Isso é para você criar uma blindagem, é para você realmente saber em quem você pode confiar, é saber realmente quem é que está contigo. Quem é que está contigo? É somente Jesus, é somente Cristo. E é o Espírito Santo que conversa e te dá esse discernimento. Quando eu estava naquele parque, eu comecei a chorar, eu desabei. Eu disse: Jesus, que vontade de sair correndo daqui. E ali Deus foi me acalmando, chorei muito, gente. Chorei. Chorei, comecei a relembrar de tudo aquilo. E aí, de repente, eu disse: Jesus, até aqui. Então, Senhor, me leva para casa, eu preciso ir para casa. Senhor, eu só quero sair daqui, por favor, me leva para casa. E o Senhor me levou para casa.